A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos, seja bem-vindo a este canal, Canal Sem Guerra. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Reginaldo. Meus irmãos amados, gravei um vídeo aí ontem, mostrando, quem é o anticristo. E aí, meus irmãos, quando foi à noite, Deus me deu uma visão em sonho, de que eu estava assim numa roça. Para o Nordeste o povo chama de roçado, E eu estava, meus irmãos, naquela roça ali, e aí aqueles feijãozinho novo nascendo, Nascido já, e milho também, tudo novinho. Aquele roçado muito grande, e eu arrancando aqueles matos, porque aqueles matos estavam sufocando aquele feijão, estava sufocando o milho. E eu arrancando, eu sozinho arrancando, Arrancando aqueles matos. E aí, meus irmãos, a interpretação que eu tive é que eu lembrei, que eu lembrei também. Foi sobre o joio, que Jesus falou. Foi sobre o joio. Em que Jesus plantou a semente. E aí os homens dormiram na vinha, disse Jesus. E Satanás veio, plantou o joio ali no meio. Foi disso que eu lembrei. E aí os discípulos queriam arrancar. Só que Jesus não, deixa crescer junto. No tempo da colheita, aí é jogado fora, O joio, Aí eu lembrei dessa parábola. Foi do que eu lembrei, foi dessa parábola. E aí, meus irmãos, nós passamos a entender que tem joio demais, Tem joio demais no meio do povo de Deus. Ninguém quis comentar nada, sobre aquele vídeo lá. E eu falei que depois eu ia falar assim do falso profeta, E eu quero ler aqui algumas passagens da Bíblia, Eu gosto muito de meditar na palavra de Deus. Eu gosto mesmo de ficar ali mastigando, A palavra de Deus. Para quê? Porque para não passar heresia pro povo, Para não passar heresia pro povo. Então eu medito bastante, E aí, meus irmãos, eu queria meditar hoje sobre as 7 taças da ira de Deus, não é? Francisco Evangelista. Francisco Evangelista disse que Deus falou para ele que estava a ponto de derramar uma taça, Estava a ponto de derramar uma taça da ira de Deus sobre a terra. E quando eu medito na palavra de Deus aqui, eu entendo que essas taças da ira de Deus já foi derramada na Babilônia. E aí, quem é que está falando com Francisco Evangelista, hein? Vamos ler, meus irmãos. Capítulo 16 do Apocalipse, versículo 4 em diante, Para a gente dar uma meditada, Diz assim, ó. E o terceiro anjo derramou a sua taça no rio e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que era, e santo és porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue
dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Eu li até o 6 aqui, né, para a nossa meditação. Mas depois eu quero ler alguns versículos depois aqui, porque vai dar continuidade sobre as taças, né? Vamos meditar. Tem muitas pessoas por aí, até pastores, dizendo que não há profeta no tempo da graça. Não há profeta no tempo da graça. Mas aqui está dizendo que foi derramada a terça taça da ira de Deus sobre as fontes das águas, sobre a água. Para quê? Para aqueles que derramaram o sangue dos profetas. Eles derramaram o sangue dos profetas e então eles agora teriam que beber essa água com sangue. E é isso, os pastores e pessoas que também não é pastor, mas que são cristãos. O que é que vocês me dizem agora? Que vocês disseram que não há profeta. Não há profeta no tempo da graça. Então vocês vão ter que concordar comigo que as 7 taças da ira de Deus já foi derramada. Sim ou não? Sim. Vocês vão, que queiram ou que não queiram, vocês vão ter que concordar comigo. Porque vocês disseram que não tem profeta no tempo da graça. Aqui está dizendo, foi derramada essa terceira taça sobre as fontes das águas para aqueles que mataram os profetas. Eles agora teriam que também beber dessa água. Agora vocês vão ter que concordar, né, comigo, de que as taças já foi derramada na Babilônia. Porque é isso, meus irmãos, que eu entendo quando eu leio esse capítulo. Entendo que já foi derramado. Porque o Apocalipse ele não é um segmento assim, é as trombetas, depois as taças. Eu entendo que não é um segmento assim, não é? Então eu vou ler mais também aqui o versículo 10, né, no mesmo capítulo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Eu falei ontem que a besta aqui é o Nabucodonosor. É ele que vai ser ressuscitado para reinar como anticristo. Mas ele levantou uma estátua, não levantou? E ele tinha um trono, não tinha? Então a quinta taça aqui está dizendo que foi derramado no trono dele. Agora vamos. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis do Oriente, reis de todo o mundo, para os congregarem para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Aqui fala que que é uma guerra no Armagedon, né? Fala que essa guerra vai acontecer no Armagedon.
diz que é a batalha final. Mas o Armagedon, somente uma pergunta, o Armagedon, ele é Edom? Porque nós encontramos em Isaías capítulo 63, até o versículo 6, o encontro de Jesus com o anticristo. Lá diz que é em Edom. E agora? Alguém pode me explicar se Armagedon é Edom? Porque se Edom não é Armagedon, então aqui, não pode estar se referindo da batalha final. Se Edom é uma coisa e se Edom é uma coisa e Armagedon é outra, então isso aqui já se cumpriu nos dias de Nabucodonosor, que é Nabucodonosor, o anticristo, né? E aqui eu estou mostrando que essas taças já foi derramada na Babilônia. Você encontra lá, Isaías 63, você encontra lá o encontro de Jesus com o anticristo e com todos aqueles que estão esperando Jesus. Aí eu quero saber de vocês, o Armagedon e Edom é um só? Essa é a minha dúvida. Porque se não for, então aqui já se cumpriu. E aí, como é que fica, Francisco Evangelista? Você disse que Deus falou para você que estava a ponto de derramar uma taça, né? Mas meus irmãos aqui diz, ó. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Então o falso profeta ele já vivia com Nabucodonosor. Entendeu? Que é a segunda besta que João vê sair do mar. Uma sai do mar e outra sai da terra, é isso? Que mar também seria esse? Você vai encontrar lá em Apocalipse capítulo 9. Do versículo 3 a seguir, Jesus dizendo, vai e solta, né, os 4 anjos que estão no rio Eufrates. Então, se você pegar a referência de Apocalipse 9, versículo 3 a seguir, e pegar o Apocalipse 13, a referência é uma só. Esse mar representa o grande rio Eufrates. O Deus Todo-Poderoso, em Gênesis capítulo 15, versículo 18, Jesus fala para Abraão, o grande mar, o rio Eufrates. O rio Eufrates, o grande mar. Deus fala assim. Então Gênesis 15, versículo 18. Apocalipse 9, versículo 13 a seguir. E Apocalipse, capítulo 13, são a mesma coisa. É uma só referência. Esse grande mar quer dizer o grande rio Eufrates. Então aqui a gente tá vendo que o falso profeta vivia lado a lado com Nabucodonosor. Vivia lado a lado, né? Que é a segunda besta que sobe da terra. Por isso que eu falo para vocês que eu creio em 4 ressurreições para o governo do anticristo. E eu falo isso com base em Apocalipse capítulo 9, e versículo 13 a seguir. E aí, meus irmãos, quem é esse falso profeta aqui? Quem é esse falso profeta? Esse falso profeta aqui, que era o Deus de Nabucodonosor, ele é o Bel. Você já ouviu falar no Bel? Me parece que em Jeremias capítulo 50 ou 51 você encontra lá Deus falando do Bel.
Aí você encontra Nabucodonosor no capítulo 4 de Daniel, e versículo 8, ele dizendo assim: por último chegou Daniel na minha presença, segundo o meu Deus. Deus em minúsculo, né? Não é Deus maiúsculo, não, é Deus em minúsculo. Segundo o meu Deus. Ou seja, quando ele levou Daniel para a Babilônia, ele mudou o nome de Daniel para Belzazar. Belzazar é Beltesazar, um negócio assim. Pegou 3 letras do Bel, ó. Bel, que era o nome do deus dele, que era o Bel. Pegou as 3 letras. O que ele fazia, queria sempre estar querendo colocar o nome do deus dele, que era o Bel. E o nome do filho dele colocou Beltesazar, porque eu confundo Belzazar e Beltesazar. Mas você confere o nome do filho de Nabucodonosor, que ele também pega as 3 primeiras letras. Beltesazar. É Belzazar e Beltesazar, é isso? Belzazar acho que é o filho dele, e Beltesazar era o Daniel que ele mudou. Então esse era o deus de Nabucodonosor. Bel, você vai encontrar Bel. Acho que em Jeremias capítulo 50 a 51. Esse era o deus dele. E aqui está dizendo: vi sair 3 espíritos malignos do dragão, da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta. Então quem era o deus de Nabucodonosor, que estava ali lado a lado com ele? Com certeza era um religioso, né? Bel. Procura nas escrituras que você vai achar. Bel. E aqui, meus irmãos, eu entendo que essas 7 taças da ira de Deus, ela já se cumpriu. Já foi derramado na Babilônia. Na Babilônia de Nabucodonosor. Porque o versículo 10 diz que foi derramada a 5ª taça no trono da besta. O 12 diz que a 6ª taça foi derramada no grande rio Eufrates, para que o povo passasse, né, para guerrear. E essa guerra acontecia no mar Armagedon. Só que aí muitos falam que aqui ainda vai se cumprir, é a batalha final. Só que aí eu quero que você me explique. Armagedon e Edom é um só? Porque em Isaías capítulo 63 a gente encontra Jesus tendo um encontro com o anticristo, né? Você deve também ter visto na Bíblia, a Bíblia dizendo que Jesus Cristo, ele é a pedra. Você já viu isso aí? Muitas referências dizendo que Jesus é a pedra. Naquela visão que Nabucodonosor teve, que ele não entendeu, e que Daniel deu a interpretação, dizendo: você é o rei, você foi rei dos reis, né? E você então é a cabeça de ouro. Veja, ele viu a pedra caindo sobre aquela cabeça de ouro, a pedra caindo sobre a cabeça de ouro e esmagando, não foi isso? Então veja que mistério. Jesus, ele é a pedra, e Nabucodonosor é a cabeça de ouro, mas no encontro dos dois, Jesus esmagará a cabeça de ouro. Amém? Fica esse pequeno vídeo aí para sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Que Deus assim os abençoe.